Uma das principais questões quando falamos de dietas vegetarianas e veganas é a proteína. Com certeza você já ficou frustrado com esse questionamento. E aí, como é que estão as proteínas? Mas será mesmo que vegetarianos e veganos sofrem com deficiência proteica? Nesse vídeo nós vamos responder essa questão, como sempre, com base nos principais estudos nesse tema. Mas antes de a gente entrar nessa questão, vamos definir com clareza qual é a necessidade de proteína de um humano. Embora pareça simples, não é nada fácil definir a necessidade de proteína de um indivíduo. Isso não é um consenso científico, a gente tem muitas discussões sobre essa questão, mas a melhor referência que a gente tem até hoje é a RDA, que estima que a necessidade humana de proteína é 0,8 gramas por quilo de peso. Então, se a gente pegar aí o peso médio da população, que é algo na faixa de 70 quilos, estamos falando de 56 gramas de proteína por dia. É um valor bem baixo, eu sei, e por isso muita gente questiona essa recomendação. Para chegar nesses valores, os pesquisadores da RDA fizeram uma estimativa com base no balanço nitrogenado. Basicamente, eles pegaram um grupo de indivíduos e levaram para um hospital, onde eles ficaram lá contidos por um período de tempo. E lá eles controlaram toda a dieta desses indivíduos, quer dizer, tudo que eles consumiam eram controlados rigorosamente pelos pesquisadores. E aí eles faziam a coleta de todo e qualquer excremento desses indivíduos. É isso mesmo, é meio nojento, inclusive. Nós estamos falando das fezes, urina, suor, cabelo, qualquer perda de proteína que esses indivíduos tivessem. E nós estamos falando de balanço nitrogenado, porque o nitrogênio a gente só encontra em proteínas. Então, basicamente, eles iam aumentando o consumo de proteína até chegar num balanço zero. Ou seja, a quantidade de proteína que o indivíduo estava consumindo era a mesma que ele estava excretando. E é assim que eles chegaram nesses valores. E, na verdade, nos estudos da RDA, que foram, sim, muito bem conduzidos, muito bem controlados, o valor que eles obtiveram foram 0,66 gramas de proteína por quilo de peso. Essa foi a média da população avaliada, que a maioria eram homens jovens e saudáveis. E aí, para fazer uma recomendação para a população, eles fizeram 2 desvios padrões para cima. Quer dizer, ao invés de recomendar 0,66, eles escolheram recomendar 0,8 gramas por quilo de peso, que seria o suficiente para adequar a média das pessoas e ainda exceder da grande maioria. Quer dizer, com 2 desvios padrões para cima, eles estavam garantindo a suficiência de 98, 99% das pessoas. Porque se eles recomendassem 0,66, eles iam estar recomendando a média e, por definição, metade das pessoas ficariam deficientes. Então percebam que esse valor de 0,8 já é um valor um pouquinho mais elevado para garantir suficiência na maioria das pessoas. O que muita gente questiona é que isso não é o valor ótimo, é o valor adequado, suficiente, mas não ótimo de ingesta de proteína. Quer dizer, a gente bateu o balanço nitrogenado, a quantidade que você precisa em teoria, mas isso não significa que é o valor ideal. E aí alguns questionam consumir 1,1, 1,2 gramas por quilo de peso. A gente tem estudos mais recentes que fizeram tais avaliações e de fato parece que a gente precisa de um pouquinho mais para ter resultados ótimos. Mas é bem pouquinha proteína. 1,1 é nessa faixa que é o ideal para quase todo mundo. Salvo atletas, indivíduos que querem ganhar massa muscular, aí a necessidade de proteína é bem mais alta. Eu tenho vídeos falando especificamente sobre essa questão e eu vou deixar aqui no final para vocês conferirem. Agora que ficou bem claro qual é a necessidade de proteína de um humano, podemos dar sequência nesse vídeo. Então é mais ou menos aí, nessa faixa de 0,8 até 1,2 gramas por quilo de peso. E nós temos estudos bem pertinentes com vegetarianos e veganos que avaliaram o consumo de proteína desses indivíduos. Um dos melhores estudos nessa temática é esse aqui, que aconteceu nos Estados Unidos com adventistas do 7º dia. Para quem não sabe, os membros dessa religião seguem dietas à base de vegetais justamente para fins religiosos. E por conta disso, eles seguem rigorosamente esse tipo de dieta. Muitos deles são vegetarianos ou veganos. Logo, é uma população muito boa para a gente estudar esses indivíduos. Esse estudo que eu estou citando acompanhou 5.694 veganos, e o que eles observaram é que, na média, eles consumiam 71 gramas de proteína por dia, que, de acordo com os valores que a gente citou lá atrás, representaria aí na faixa de 1,1 gramas por quilo de peso, ou ainda algo na faixa de 14% da ingesta calórica diária. E a recomendação da OMS é que o consumo de proteína fique na faixa de 10% ou mais. Ou seja, nessa população bem grande de veganos, a gente observou um consumo adequado de proteína. Outro estudo bem determinante é esse aqui, que foi conduzido na Inglaterra. Eles acompanharam mais de 800 veganos e, de novo, eles observaram um consumo adequado de proteína. Dessa vez, na média, eles bateram 64 gramas de proteína, que ficou bem acima da recomendação de 0,8 determinada pela RDA. Esse outro estudo aqui, conduzido na França, acompanhou mais de 700 veganos e também observou um consumo adequado de proteína nesses indivíduos. E esses resultados se confirmam em estudos na Bélgica, Dinamarca e até mesmo aqui no Brasil. Essa pesquisa aqui, conduzida no nosso país, observou um consumo na faixa de 1
1 grama por quilo de peso em veganos. E para fechar o meu argumento, eu vou citar essa revisão aqui que incluiu 141 estudos. Eles fizeram uma avaliação criteriosa de todos os aspectos dietéticos de vegetarianos, veganos e onívoros. E o que eles encontraram depois de revisar 141 publicações é que vegetarianos e veganos têm um consumo satisfatório de proteína. Eles fizeram até uma listinha no final do artigo citando os nutrientes a se preocupar com uma dieta à base de vegetais, e eles sequer incluíram a proteína nessa tabela. Quer dizer, segundo os autores desse estudo, que de novo incluiu uma série de pesquisas, nós estamos falando da evidência por si só, a proteína sequer é uma preocupação em vegetarianos e veganos. Isso vai de acordo com os principais guias alimentares para essa população, que falam para incluir fontes vegetais de proteína na dieta, mas que não há uma razão para se preocupar com esse macronutriente. Então, amigos, esse é o fato científico, que vegetarianos e veganos não sofrem com deficiência de proteína. Isso é bem documentado, de novo, em inúmeros estudos. A gente nunca observou deficiência de proteína nesses indivíduos. E consumir muita proteína pode ser até deletério para sua saúde. Nós vamos falar sobre isso agora. Mas antes da gente continuar, eu te convido a se inscrever no meu canal para você continuar recebendo vídeos como esse. É isso mesmo que você ouviu, e a população mundial consome bem mais proteína do que eles precisam. A média, as pessoas consomem algo na faixa de 1,1 grama por quilo de peso. Aqui no Brasil, exatamente essa é a média da população, 1,1 gramas de proteína por quilo de peso. Mas isso é a média do país todo, porque em regiões metropolitanas, como na cidade de São Paulo, o consumo médio é 1,6 gramas de proteína. E esse estudo que eu estou citando na cidade de São Paulo foi conduzido na década de 90. Hoje, provavelmente, esse consumo é bem mais elevado, até porque o consumo de carne e outros alimentos de origem animal entre os brasileiros só vem aumentando. Então a gente consome bem mais proteína do que a gente precisa, e isso não é necessariamente saudável. Esse estudo aqui, por exemplo, observou que o consumo excessivo de proteína é associado com maior risco para câncer, doenças cardiovasculares e uma maior taxa de mortalidade. Principalmente se essa proteína for de origem animal, porque as proteínas de origem vegetal parecem reduzir o risco para todas essas condições que eu acabei de citar. Isso tem a ver com o teor de aminoácidos dessas proteínas de origem animal que estimulam vias anabólicas. Mais especificamente, essas proteínas de origem animal são capazes de estimular o IGF-1, que é um fator de crescimento. Também estimulam aumentos no GH e na insulina, que é o hormônio mais anabólico do corpo humano. Essas elevações nesses padrões hormonais ocorrem predominantemente pelo consumo excessivo dos BCAAs, os aminoácidos de cadeia ramificada, principalmente a leucina, que é capaz de ativar vias anabólicas. Isso é muito bom para quem quer ganhar massa muscular, mas em excesso pode aumentar o risco para câncer e doenças cardiovasculares, porque esse estímulo de fatores de crescimento também estimula a proliferação de tumores. E a manutenção de níveis elevados de insulina e IGF-1 também parecem representar um maior risco cardiovascular. E essas questões hormonais explicam por que as proteínas, principalmente as proteínas de origem animal, parecem aumentar a taxa de mortalidade. Esse estudo aqui, por exemplo, observou que o consumo de proteínas de origem animal aumentou o risco cardiovascular em um grupo de mais de 79 mil indivíduos. E esse mesmo estudo observou uma redução de 55% no risco cardiovascular em indivíduos que consumiam proteínas de origem vegetal. Isso tem a ver com a composição de aminoácidos dessas proteínas de origem vegetal, que nos nutrem sem oferecer essa quantidade abundante daqueles que são tão anabólicos. Então, as limitações das proteínas vegetais, que muita gente usa como argumento para falar que a gente vai sofrer com deficiência, na verdade parecem beneficiar a nossa saúde. A gente também tem uma literatura bem extensiva com animais mostrando que o excesso de proteína parece reduzir a expectativa de vida. Estudos com ratos, por exemplo, observam que a restrição de proteína parece aumentar a expectativa de vida em até 30% ou mais. Claro que são animais, a gente tem que ter muito cuidado para extrapolar isso para humanos, mas isso também foi observado em primatas, macacos, que viviam 30% mais quando restringiam um pouquinho o consumo de proteína. A gente não sabe os resultados em humanos, mas tudo sugere que sim, já que os mecanismos fisiológicos são os mesmos. Então, muita proteína pode até reduzir a sua expectativa de vida. E tem tudo a ver com esses processos anabólicos que eu acabei de citar. Se você acelera o anabolismo, você acelera a replicação celular e, consequentemente, o processo de envelhecimento. Quanto mais rápido é essa replicação, quanto mais as células se duplicam, mais rápido você está envelhecendo. E uma das formas mais diretas de frear um pouquinho isso é limitando o consumo de proteína. Mas e para quem quer ganhar massa muscular? Talvez você esteja preocupado agora que eu estou falando que muita proteína é prejudicial para a sua saúde. Tudo é uma questão de balanço e bom senso. A massa muscular é fundamental para a nossa saúde
saúde, para nossa qualidade de vida, principalmente na terceira idade. E oferecer uma quantidade razoável de proteína é sim importante para a manutenção do tecido muscular. Todos nós deveríamos nos exercitar regularmente para ter manutenção de tecido muscular e, consequentemente, devemos consumir um pouquinho mais de proteína. A questão é o bom senso. A gente precisa ir na faixa de 1,6, 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Isso para indivíduos que querem ganhar massa muscular e levam essa prática muito a sério. Nessa faixa aí, provavelmente você não vai ter problemas, até porque você está utilizando essa proteína para ganhar massa muscular. O problema mesmo é aquele indivíduo que é sedentário, não faz nenhum exercício e fica consumindo esses excessos de proteína. Aí ele vai ter esse estímulo anabólico, mas não vai ter ganho de massa muscular, porque a gente não ganha músculo sem o estímulo do exercício. Todo esse estímulo, todo esse anabolismo induzido pelas proteínas vai ser predominantemente para o acúmulo de gordura e para a proliferação potencialmente de tumores e de processos aterogênicos. Isso é muito interessante para a gente quebrar esse argumento que veio da nutrição esportiva, dessa ideia fitness de que quanto mais proteína melhor. Não é bem isso que a ciência está mostrando pra gente. E a boa notícia para quem quer ganhar massa muscular é que esses problemas que eu tô citando não ocorrem com as proteínas de origem vegetal. De novo, a gente tem reduções no risco para câncer, reduções no risco cardiovascular e uma maior expectativa de vida em quem segue uma alimentação à base de vegetais. Então você pode sim ganhar massa muscular, ter um desempenho excelente e ter saúde, preferindo então as proteínas de origem vegetal. Talvez você queira suplementar proteínas se você quer ganhar massa muscular. Eu tenho vídeos aqui no meu canal te ensinando a fazer isso. E se você não sabe como adequar essa questão, o link tá aqui para você marcar uma consulta comigo e adequar o seu consumo de proteína de uma vez por todas. É isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que tenha ficado bem claro que vegetarianos e veganos não sofrem com deficiência de proteína. Todos os estudos nessa temática observam um consumo adequado de proteína, mesmo nos veganos. É praticamente impossível ficar deficiente de proteína em uma dieta adequada, balanceada, mesmo que 100% à base de vegetais. Inclusive, o consumo de proteína não parece ser uma preocupação em dietas vegetarianas adequadas, balanceadas. Você não precisa ficar quebrando a sua cabeça com isso, basta incluir boas fontes vegetais de proteína na sua dieta. Preferir as proteínas de origem vegetal provavelmente vai reduzir o seu risco para uma série de doenças e favorecer a sua saúde. É isso que eu tinha para falar nesse vídeo, eu vejo vocês na próxima.